Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Estamos aqui sempre trazendo novidades para vocês, trazendo pessoas e convidados relevantes no tema que a gente quer trazer. Curtam a gente nas redes sociais, tá? Sigam a gente no YouTube. Esse episódio vai estar disponível no Spotify, no YouTube e no Instagram também. Então, nos ouça, nos assistam, dê o like, segue a Pernambuco Consultora também. Meu Instagram é Mariana Vanderlei 1, o Instagram da Pernambuco Consultora é Pernambuco Consultora, e a conta da gente do YouTube é Pernambuco Consultora, não tem como errar, não é isso? Então, vou estar hoje dividindo esse holofote com a Emanuele. Maravilhoso para mim estar junto com ela, que a gente representando a Pernambuco. Emanuele é nossa diretora financeira, mas tem um guarda-chuva de responsabilidades e atribuições que vão muito mais além da área financeira. Então, vou chamar de Lely, tá, pessoal? Nós somos amigas, primas e sócias. Então, eu vou ter a liberdade de chamar de Lely. Lely, se apresente. Obrigada, Mari. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou diretora executiva da Pernambuco Construtora, né? Na minha área, nesse guarda-chuva, fica a área financeira, a área administrativa e também toda a área de QSMS, que é o que a gente chama de qualidade, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente. E além de todo esse guarda-chuva, a área de gente, né? De gente nossa da empresa, fica também ligada à minha gestão. Então, por isso que a gente está aqui junto para falar com o nosso convidado, Fábio Silva. Muito obrigado você estar aqui com a gente. Eu vou ler um breve descrição sua que eu fiz e você vai depois me complementar, certo? Primeiro, agradecer você estar aqui. Empreendedor social pernambucano. Há 12 anos, Fábio se dedica à causa da solidariedade e do voluntariado e do bem comum, e através de iniciativas sociais vem revolucionando o ato de doar. Doar tempo, doar energia, não só doar com sentido financeiro, mas da solidariedade como um todo. Então, obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente. Se apresente para a turma. Quem é você no universo? Obrigado, Mariana. Obrigado, Emanuele. Eu vou começar pela melhor parte. Eu sou casado com Isadora. Nós temos 2 meninas. Sofia tem 14 anos, Nina tem 11. Olha, foi abençoada com filhas mulheres. Sou do mundo das mulheres. Sou pernambucano, recifense, amo Recife. Tenho um senso de pertencimento por minha terra, por minha gente muito grande. Acho eu que por ter esse senso de pertencimento é que eu me engajo tanto, participo tanto. Há 12 anos atrás aconteceu uma das enchentes do estado de Pernambuco. Infelizmente, dizer que uma das. Eu estava no meu mundo executivo, eu era CEO de um grande grupo econômico na área de odontologia, de uma empresa familiar. Estudei para isso, me formei em administração, fiz MBA em gestão de negócios. Mas juntei um grupo de amigos há 12 anos atrás para ajudar Barreiros e Palmares. E a ação foi muito maior do que a gente imaginava, graças a Deus, mais do que recursos. Eu acho que a gente conseguiu juntar algo muito precioso na vida das pessoas, que é o tempo das pessoas. Foi daí que eu me descobri como um mobilizador, alguém que pode tocar corações, construir pontes, fazer o link entre quem precisa com quem pode ajudar. E daí foram nascendo iniciativas sociais. Eu me tornei um empreendedor social, trabalho com inovação social, a gente faz coisas aqui no Recife, mas também faz em todo o Nordeste. Temos um projeto no Brasil, também em Portugal, no Chile. Então, hoje, sou CEO de um ecossistema de iniciativas sociais, de impacto social e de inovação. Esse é Fábio. Eu fiquei tão orgulhosa, Fábio, de você vir conversar com a gente e saber que a gente tem uma pessoa assim aqui no nosso estado, uma pessoa que, como você disse, há 12 anos atrás você tinha um propósito, que era aquele seu negócio, né? E a pessoa abrir mão daquilo ali, não é abrir mão pelo social, mas abrir mão daquele seu sonho, daquilo que você estava, daquela trajetória que você tinha traçado, para uma coisa que vai fazer um bem muito maior, né? Que vai trazer um bem, sei lá, sem limite. E aí, conta um pouco para a gente, eu pesquisando, né, sobre o teu trabalho, eu vi que você tem uma empresa que acho que eu posso chamar, não sei se eu posso chamar de guarda-chuva, ou se eu posso chamar, né, que é a Muda Mundo. Isso. Não é isso?
e que a Muda Mundo, né, não sei se eu posso dizer abaixo, ou junto, ou enraizado, tem diversos outros projetos distintos, né? Cada um com um propósito próprio, cada um com um propósito próprio. Então, ajuda a gente a entender, primeiro, o Muda Mundo, não é? E depois as pessoas poderem se contextualizar aqui nessa raiz, né? Como está, porque eu vi que cada um é como se complementassem, não é? Isso. Como se fosse um complemento. A gente diz aqui na empresa, por exemplo, que a gente tem a Pernambuco Construtora como guarda-chuva, mas a gente tem várias empresas aqui, como se fosse, a gente chama de grupo, né? Mas elas se complementam, né? Isso. E eu percebi que o Muda Mundo também seria assim. Então, conta aí pra gente. Então, eu entrei nessa por paixão, emoção, vontade de querer mudar a vida das pessoas, mas isso tudo mudou minha vida. Então, assim, eu quero dizer que, assim como você está feliz de eu estar aqui, eu estou feliz também de estar aqui. Porque a gente sabe que isso aqui, esse vídeo, esse áudio, pode chegar na vida de alguém. E pode tocar corações, pode mudar a vida de uma família, pode mais gente se multiplicar. Isso é um efeito de onda, que isso vai. Então aconteceu comigo. Agora, eu não acho que vocês conhecem leigos que ficam na frente de uma praça dizendo assim, vamos construir um prédio? Tem que ter técnica, tem que ter formação. Por que às vezes as pessoas se juntam e dizem assim, vamos fazer o bem, mas sem técnica, sem plano de ação, sem planejamento estratégico? Eu trouxe para o mundo social toda a tecnologia empresarial. Então, quando você fala sobre a Pernambuco, a gente pode falar sobre a Rede Muda Mundo, governança, gestão, PMO, OKS, métricas, diretoria. Então, nós temos hoje 110 pessoas trabalhando. Eu sou CEO de um negócio social que tem 110 pessoas trabalhando. E trabalhando com salários de mercado. Ou seja, não é mais assim, não, eu quero fazer o bem. Não, você pode fazer o bem de forma voluntária. Mas algo que tende a investir em mudança de educação na vida de quem mais precisa, geração de renda, qualificação profissional, enfrentamento de desastres ambientais, precisa ter métrica, plano de ação. Então, a Rede Muda Mundo é um ecossistema. Isso que você falou, as coisas precisam estar conectadas. Já a partir daí já é diferente da coisa do social, do doar, né? Só em você ter 110 pessoas que recebem para isso, que tem profissionais, né? Que tem como responsabilidade cumprir funções. A pessoa chega para trabalhar todo dia e tem suas funções, suas responsabilidades diárias. É um negócio diárias, com propósito, para que dê certo. Com missão, com engajamento, com paixão, mas com profissionalismo, com metas, com entregas. Então, assim, muito... Do mesmo jeito que eu tenho meta para vender apartamento, você tem meta de ações. Além de vender apartamento, você tem meta como missão, um lugar para as famílias viverem, serem está felizes, por trás, né? Casarem, construírem família, criarem seus filhos. Ou seja, a gente também atua, propósito está em absolutamente tudo. Então, a Rede Muda Mundo ela é um ecossistema de inovação social, de impacto social, de fomento do voluntariado, de mudança de cultura. Dentro desse ecossistema, que eu sou o CEO, nós temos unidades de negócio, nós temos projetos diferentes com missões complementares. Então, por exemplo, o Novo Jeito, que é uma iniciativa pernambucana muito conhecida, ela tem como foco atender as escolas, levar programas de voluntariado para as escolas, para as famílias, atuar também em catástrofes e chuvas e tudo aquilo que acontece no nosso estado com muita frequência. A gente tem que entender que assim, a cultura, aí eu sou muito influenciado no que eu faço pela cultura americana. O meu estilo de vida tem mais a ver com a cultura europeia, mas o que eu faço tem muito a ver com a cultura americana. Porque é muito voltado para essa coisa corporativa também. De cada 10 pessoas nos Estados Unidos, 8,5 fazem trabalho voluntário.
E desde juventude, né? Então, Adolescência. por quê? Porque tem um estímulo na escola, Isso, porque a entrada na universidade conta ponto trabalho voluntário, concurso público conta ponto trabalho voluntário, estágio, qualificação, mercado de trabalho, até a alíquota de imposto de renda, em alguns estados, conta ponto trabalho voluntário. Então, o Novo Jeito está voltado para voluntariado escolar. O Porto Social, que é um grande parceiro do Porto Digital, eu sou presidente do Porto Social, é uma incubadora e aceleradora de iniciativas sociais. Então, a gente pega um projeto social, um líder social, alguém que tem uma creche, um asilo, um abrigo, doa sopa, e a gente tem vários programas de profissionalização desse ser. Ou seja, que o impacto e a solidariedade seja equilibrado com gestão, com métricas, com empreendedorismo. Então, o Porto Social é uma grande escola de inovação social, de empreendedorismo social. O Porto Social é nacional. Até também, né, Fábio? Eu fico pensando, até para receber a doação e como destinar, tem que aprender. Veja. Até recebemos, como você falou, da enchente. Vamos dizer, eu me lembro que na época se fizeram muitas doações e as pessoas não sabiam nem como receber, nem onde guardar, nem como arquivar, nem como distribuir. É a logística de receber, de guardar, de caminhão, de não sei o quê. Então, isso também. Aí seria esse o Porto... O Porto Social é uma incubadora e aceleradora de organizações sociais. Certo. O Novo Jeito é a mobilizadora de catástrofes ambientais e de programas escolares. Começou com o Novo Jeito. Começou com o Novo Jeito. Eu lembro, nós apoiamos o início. Pronto, começou com o Novo Jeito. O Novo Jeito que é a semente disso tudo, desse ecossistema chamado Rede Muda Mundo. Aí depois do Novo Jeito transforma. O Transforma é uma plataforma. A Folha de São Paulo disse que a gente criou o Tinder do bem. É um match do bem. Ele conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Então, um site, uma plataforma, um aplicativo que as pessoas se cadastram e as organizações sociais se cadastram. As organizações ofertam vagas, precisa de advogado, médico, professor, cabeleireiro, tal, e as pessoas eu vi, é bem conectam. simples. Eu entrei lá para ver, super simples. Então, Transforma, ele é nacional e internacional. A gente tem o Transforma em cidades, por exemplo, tem o Transforma Recife. A gente tem o Transforma Brasil, que o Recife está conectado no Brasil, e a gente tem o Transforma Portugal e o Transforma no Chile. Então, nós temos uma equipe cuidando da internacionalização do Transforma. Então, tem o Novo Jeito, Porto Social, Transforma. Tem a Casa Zero, que é o shopping social. Esse eu quero saber um monte de coisa. Porque esse eu fiquei... Pronto. Meu Deus, o que é? A Casa Zero é um shopping social. A gente inaugurou em setembro do ano passado a primeira Casa Zero. De onde surgiu essa ideia? Assim, surgiu de viajar, Mariana, rodar o mundo, ver, fazer fit com outras coisas. Então, por exemplo, mergulhar em LX Factory em Lisboa. Uma área degradada da cidade, abandonada, virou um grande espaço de economia criativa, gastronomia. E vocês que são do mercado imobiliário, o metro quadrado saiu de 0 a 1.000 por conta dessa transformação. Wynwood, Miami, o mesmo histórico, né, de prostituição, droga, carros roubados, virou uma galeria a céu aberto de grafite, metro quadrado, puff. Era um lugar que ninguém queria. Dakar, no Senegal. Então a gente foi visitando várias coisas e fizemos um desenho para o Recife. E fizemos um desenho para Bom Jesus. E a Casa Zero, que é um shopping social, sociocultural, que tem como missão transformação de território. Ela é uma franquia social. Então a gente inaugurou em setembro. Já tem nesse momento convite para o Centro Histórico de São Paulo, para o Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, e para Fernando de Noronha. Veja, eu não tinha essa noção de que era uma coisa, como você, não sei se eu posso falar geográfica, mas uma coisa, não é? Eu fiquei pensando que era muito mais para o pequeno empreendedor social do que para a requalificação da região, né? Então, na Casa Zero, Recife, tem o Instituto Francisco Brenan está lá dentro. Então serve para o turista comprar, serve para ter informações sobre o centro histórico e o Marco Zero, que tem lá uma obra de Francisco, e a gente está inaugurando uma escola de oleiros Francisco Brenan dentro da Casa Zero, para todas as comunidades da cidade do Recife. Mas na Casa Zero tem estúdio de podcast, vídeo, foto, espaço gourmet,
coworking social e coworking empresarial. Então, é um espaço de 5 mil metros, que é uma PPP, inclusive. É um prédio, são 2 prédios da prefeitura. A gente pediu os prédios, fizemos uma mobilização empresarial com a participação de 70 empresas. Foi investido na ordem de 8 milhões de reais empresarial na Casa Zero. E a gente agora está buscando dar vida ao Fez Recife a parte, Antigo. vamos dizer assim, estrutural, né? Montou. E aí Algumas empresas entraram com o serviço, outras assinaram um ambiente como se fosse uma casa cor. E agora a gente também tem empresas patrocinando o programa de impacto social da Casa Zero. Então está tendo qualificação de mão de obra, geração de emprego para a comunidade do Pilar e para as comunidades da cidade do Recife. Já temos bons frutos de mulheres que estão trabalhando, gerando renda. Então, a Casa Zero é esse elemento de transformação de território. E a última unidade de negócio chama-se Fábrica do Bem. A Fábrica do Bem é uma... O nome é lindo, viu? É lindo. O nome é lindo. A missão dela é produzir conteúdo e experiências socioemocionais. Então, está muito voltado para a ODS 3 do Pacto Global. A ideia é de mente e foco, diminuição da ansiedade, do estresse, cuidado com a saúde mental. Então, a gente produz conteúdo e produz experiência. A gente tem uma experiência chamada Vilarejo, que a gente pega a pessoa 3 dias, leva para um lugar e vamos tentar reprogramar ela através da alimentação, da atividade física, de reflexões. Um spa do bem. Um spa do bem. Um retiro. Isso, um retiro do bem. Isso tudo junto, essas 5 unidades, chama-se Rede Muda Mundo. Estou trazendo, eu acho que trazendo mais para a minha área, é como se o Mundo a Mundo fosse a holding. Exatamente. E você tem embaixo esse monte de empresa no guarda-chuva da holding. É isso. Já estou achando que 100 pessoas são poucas, viu? Para cuidar dessa holding, 5, né? de tantos projetos. Antes da gente começar, a gente estava conversando, né, Lely, sobre a gente poder passar para as pessoas como podem contribuir, como podem... O que a gente estava conversando assim, nesse momento, eu estava conversando com Mariana, que tem uma diferença entre você ser um doador financeiro, um contribuinte, ou você ter, de fato, uma ação social na sua empresa, né? E aí desenvolver uma ação social própria, né? E aí, até com essa sua apresentação, eu consegui entender um pouco assim, como é que você pode ajudar as empresas a ter uma ação social e não ser só simplesmente um doador financeiro. Que o doador financeiro, óbvio que é extremamente importante, né, para todos os trabalhos, mas de como você ser realmente uma empresa com ação social. Porque a gente já começou algumas e a gente tem dificuldade de dar andamento, né? Porque não é o business da gente diário. Então, as ações, às vezes, que a gente começa, a gente precisa até ir lá para a escola para aprender a fazer, Isso. né? Porque a gente começa e, às vezes, não consegue dar continuidade. Eu me lembro dessa história das chuvas que teve no ano passado. Na verdade, quando o Fábio falou de Barreiros, eu já me lembrei de Barreiros, porque nós fazemos muita infraestrutura, então temos muito equipamento de terraplanagem, enfim, muitas máquinas e caminhões. Então, na época de Barreiros, a gente mobilizou todos os equipamentos, era época de chuva, estava tudo parado na nossa garagem, vamos dizer assim, né, na nossa oficina, e a gente disponibilizou todos os equipamentos lá para a região, a gente mandou imediatamente. Né? Foi um trabalho que inicialmente foi um trabalho voluntário e social, né? E obviamente depois o governo pediu, realmente contratou as empresas para... Mas a gente teve essa iniciativa, como também agora nas chuvas, né? A gente mandou, independente de... Não tinha trabalho contratado, mas a gente mandou vários equipamentos para poder trabalhar com isso aí. Mas é algo que não é uma... A gente não é um projeto pronto, foi algo pontual. E eu me recordo também, nessas outras chuvas que a gente teve, a gente tinha uma conta. Lembra que a gente fez uma campanha interna e cada pessoa, funcionário, podia doar qualquer valor que a gente ia, além da empresa fazer as ações de arrecadação, a gente tinha uma conta para receber. E aí depois, olha que interessante, por isso que a pessoa precisa aprender a fazer até a logística da doação, até
como o destino do valor. E eu me lembro a auditoria dessa conta. E eu me lembro que a gente teve um momento que, apesar de sermos consultor, que a gente tem equipamento, que a gente precisava de frete. Como assim precisa de frete? Eu me lembro que a gente tinha muito colchão, muita coisa de doação. E a gente usou o dinheiro da conta para frete, que era uma coisa meio que parecia que não era uma doação. É como se a gente não estivesse usando o dinheiro para comprar colchão. E até que ponto eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está certo em usar o dinheiro para o frete, né? E estava certo usar, porque o destino era para a ação de forma geral. Então, eu percebo que até para fazer ação social precisa de orientação. Né? Precisa de você auditar, você acompanhar, você não virar as costas, não só receber. Né? Eu acho que o trabalho de vocês também, a gente tem que divulgar para que empresas saibam que vocês existem para ajudar a fazer isso também. Porque as pessoas ficam só pensando, de repente, nessa coisa da doação só. Porque é justamente isso. Acho que tem essa grande distância entre você ser um doador financeiro e você ter um projeto estruturado dentro da empresa, né? Vejam, eu tenho sonhos grandes. Meus sonhos grandes, eles não são pessoais, individuais, eles são coletivos. Então, qual é o sonho grande? O sonho grande é que solidariedade, generosidade se torne a política pública do nosso país, do mundo. Não, assim, fazer o bem faz bem. E aí eu estou falando para pessoas e estou falando para empresas. Pessoas, quem acha que vai fazer o bem para alguém, encontra o bem para si próprio. Isso é 1 mais 1 igual a 2. Eu já vi gente que foi para uma ação para postar uma foto na internet. Porque dali, a gente estava até falando, dali viralizou e ajudou você a receber. Eu nunca questionei a motivação que faz as pessoas fazerem o que fazem, porque, inclusive, essas motivações, elas mudam muito rápido. A pessoa vai ali por uma motivação menos nobre e acaba conhecendo a criança, conhecendo a senhora, conhecendo a realidade. E diz, opa, existe um planeta aqui que me tirou da minha bolha. E agora eu vou querer mudar meu estilo de vida, para onde eu vou nas férias, o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro, quais são as minhas relações. Então, fazer o bem faz bem. Eu tenho 2 meninas, posso contar essa história outra hora, são extremamente engajadas, com a participação cidadã muito grande, 11 e 14. Então, assim, elas têm conversas comigo de uma maturidade, de uma evolução cidadã extremamente que são frutos da trajetória delas, de colocar o pezinho dentro da comunidade, sentir cheiro de gente, ir para o sertão. Agora, se eu esperasse minhas filhas agirem quando houvesse uma chuva, uma enchente, um momento pontual, isso é responsabilidade social, precisa virar cultura. Pessoa, cidadã, cada um precisa ter sua própria agenda. A gente precisa dizer assim, rapaz, fui para a academia, eu li um livro, eu fui trabalhar, mas eu fiz alguma coisa pelo próximo. A nossa agenda, aquela agenda que a gente vai marcando por áreas, botar o check, né? Precisa ter alguma coisa, porque isso muda a vida da gente. Eu já vi gente que se envolveu com algo e saiu de depressão. Começou, enxergava tudo cinza, começou a enxergar... Porque quando você chega no hospital, um hospital que tem uma mãe lá sentadinha na cadeira, cuidando do seu filho há 40 dias, 50 dias, num apartamento, porque o filho está com câncer, ela veio do interior, ela está sentadinha ali, você começa a perceber que você não tem problema, você não tem por que reclamar, porque ela, inclusive, é mais alegre naquele momento de dificuldade do que você. Então, isso são para as pessoas. Para as empresas, eu acho que existe um mundo empresarial antes da pandemia e depois da pandemia. A velocidade que esse assunto que a gente está falando aqui virou core das empresas. Não é mais fazer por fazer, porque o consumidor agora quer comprar produtos e serviços de quem faz. Ele está ligado, assim, ele está ligado em como é o canteiro de obra, ele está ligado como é o marketing, como é que cuida de gente interna, como é que cuida do fornecedor, como é que é a cadeia disso tudo. Ele quer comprar algo que ele diga tem propósito. Ou seja, ele não está mais afim de fazer apenas o acionista ter rentabilidade.
ele quer se engajar, ele quer participar de uma marca, ele quer participar de um movimento. E esse tema que a gente está falando aqui, que é o tema da sustentabilidade, da participação cidadã, do voluntariado, das causas, ele toca corações. Ele faz isso... Ele é muito mais poderoso do que qualquer envelopamento de marketing de comunicação. A gente precisa se afastar um pouco dessa coisa de sustentabilidade, abraçar a árvore, né? Sim. Que sempre existe essa coisa, né? Sustentabilidade é você se abraçar com a árvore. Sustentabilidade, cuidado com a árvore. A sustentabilidade é muito mais voltada a esse ecossistema que você está falando, sim, né? O ecossistema do bem. Sim. O ecossistema... eu sinto, Fábio, isso assim, às vezes quando eu posto nas redes sociais alguma ação que a empresa faz com muito carinho para as pessoas ou para o cliente, ele tem muito mais envolvimento emocional do que qualquer coisa que eu poste sobre a empresa, sobre um produto, sobre... A gente fez uma ação super linda essa semana, que era, meu Deus, a Semana da Família, acho que é a Semana da... Sim. Foi a Semana da Família. Sim. E a gente chamou os clientes de uma obra nossa, em Candeias, é o Candeias Prince. Chamamos nossos clientes para eles fazerem do seu apartamento como se fosse a pedra inicial, né? Aquela coisa da pedra inicial. Um foi colocar uma tomada, o outro foi sentar uma cerâmica, o outro foi pintar uma... Colocar um gesso. Colocar o gesso, né? Eu vi colocando tomada, vi assentando cerâmica... Enfim, cada um... Já fui ficar arrepiada, porque cada um fazendo parte daquilo ali que ele ia receber pronto. Isso trouxe um envolvimento com as pessoas, assim. Meu Deus, a Pernambuco Consultora fez uma ação para os clientes. Essa ação praticamente não nos custou nada financeiramente. Custou só nossa energia, nosso tempo, nossa ação. E eu percebi o quão o cliente... eu tenho uma cliente que estava na Suíça, ligou para mim e disse, olha, estou mandando minha mãe, minha filha, porque eu estou aqui na Suíça, mas é muito importante. Tá vendo como você fala disso? Você fala emocionada. Sabe por quê? Porque você vai fazer o bem e o bem... Porque eu fiquei assim, a faz cliente bem a você. Me achou e disse, olha, eu estou na Suíça, eu posso mandar a minha mãe e minha filha fazer a minha pedra, não sei das quantas. Eu, mande. Depois ela mandou uma mensagem agradecendo. Então, assim, termina... que essas ações, às vezes, são muito mais percebidas do que a ação do marketing, como você está falando, né? E engraçado que, se não fossem as redes sociais, a gente não teria nem como divulgar isso. Seria uma coisa que a empresa faria, ficaria aqui para nós, e as redes sociais, ela ajuda a gente a divulgar também, para que outras empresas, outras pessoas possam fazer, né? E multiplicar as ações. Eu vejo que, por exemplo, eu entrei nas redes sociais das empresas, eu vi como vocês se posicionam com cada uma delas. A gente até ficou conversando sobre qual foi aquela que a gente estava na dúvida. Era justamente o Transforma Brasil. O Transforma Brasil. A gente ficou conversando, eu e a Emanuele, porque quando eu entrei, eu achei que era para preparar microempreendedores, né? Para a pessoa ter uma renda, ter ser um marceneiro, um eletricista, né? Entendi. E aí a Emanuele, ela entendeu como é realmente o propósito, voluntariado, né? Que é vocês ensinarem a pessoa a ser voluntário. Agora, veja, como ecossistema, voluntariado toca em qualificação, voluntariado toca em geração de renda, porque a gente está sempre muito falando do voluntariado como uma ação, muitas vezes, não técnica, mas só vocacional. É ir tocar um instrumento musical, é ir cortar um cabelo, é ir fazer uma maquiagem, é entregar uma cesta básica. Mas a gente utiliza muito voluntariado técnico. Então, nós temos um ecossistema empresarial muito plugado na rede Muda Mundo. A gente costuma dizer que a gente atua junto com o primeiro, segundo e terceiro setor. Eu acho que essa é a política com P maiúsculo, que é a política de todo mundo junto para transformar um território, o país, a vida das pessoas. Então, pode ser que você tenha visto uma postagem no Transforma, que é de um voluntariado técnico, preparando ações de qualificação para catadores de resíduo, para geração de renda. Então, assim, voluntariado é uma coisa muito potente.
absolutamente muito potente. Eu imagino a Pernambuco, a quantidade de tecnologia embarcada que tem aqui de gente, e que tudo isso pode ser plugado em outros ecossistemas para transformar a vida das pessoas, entende? Porque você estava dizendo aqui assim, agora, só ali, você disse, não, a gente não gastou nada, a gente gastou nosso tempo. Você gastou muito, porque a tecnologia embarcada aqui de gente poderosa, qualificada, e o uso do tempo disso tudo... Que parou para fazer aquela ação, né? É muito parou poderoso. para fazer. Sabe, tá falando, eu tô lembrando que a gente tem um programa interno que a gente chama de Qualifica PEC. Você estava falando em qualificação, né? Então, são pessoas, né, funcionários nossos, que doam o seu tempo para ensinar algo técnico para outros funcionários. Então, a gente reúne semanalmente ou quinzenalmente, né, essa turma, e aí surgem vários temas. É uma apresentação de PowerPoint, oratória, a gente já teve curso de oratória. Até como usar o ChatGPT recentemente. Foi. A gente teve de dress code, dress né? code, de como maquiagem. se vestir na então, empresa. São inúmeros temas e que aí as pessoas se candidatam, são voluntários, né? Para ensinar para os outros colegas de trabalho. Então... Ô, Fábio, e para a gente usar assim, esse nosso espaço, como é que a gente poderia dizer para as pessoas? Como é que a pessoa pode participar do teu projeto? A gente tem essa estrutura aqui, né? E como é que a gente pode dizer, até para a gente fazer uma campanha até interna para Pernambuco, para os funcionários também poderem se sentir motivados a fazer. Como é? A pessoa doa o quê? É tempo. Como você está falando, eu quero ser Muitas vezes você não sabe nem o que fazer, nem né? o que fazer, por como onde você falou. começar. Quer ser um voluntário. A pessoa quer ser um voluntário. Vamos lá ajudar a turma. Como é que ela pode contribuir com esse ecossistema do Muda Mundo? Tá. Primeiro vamos contextualizar o seguinte. Existe vida além da Pernambuco Construtora. Amém. Existe vida além da Rede Muda Mundo. Então, eu gostaria que quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, olhasse para o seu lado. Assim, bate o olho de lado e essa pessoa do lado é a que provavelmente é que pode estar nesse momento mais precisando de você. Então, é alguém que está servindo o cafezinho lá em casa ou na empresa, é um segurança, é o porteiro do prédio, é a vizinha de porta, que é uma senhora que não tem família e gostaria muito de um ouvido para bater papo. Ou seja, olha para o seu lado, dá uma olhadazinha do lado antes de olhar para Fábio, ouvir Fábio e ver Rede Muda Mundo e etc. Tal. Porque as coisas estão muito próximas da gente, muito próximas da gente. Eu já estive na África algumas vezes, tenho projetos na África, mas costumo sempre dizer que a África é aqui. É do lado do nosso prédio. Do lado do nosso prédio, ali, aquele prédio pode ser um PIN de transformação para aquele território. Ou seja, pode fazer a ação de Dia das Crianças, né? Pode fazer uma ação médica, porque tem médicos que moram no prédio, uma ação de advogados, que tem gente que não tem acesso aos seus direitos, não tem voz. Então, assim, olha para o seu território. E quando eu estou falando sobre território, eu estou falando da escola olhar para o território, do prédio olhar para o território, da empresa olhar para o território. Nós temos comunidades muito próximas da gente, muito próximas da gente. Agora, se faz sentido utilizar as ferramentas da Rede Muda Mundo para organizar seu território, faz isso. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ação para o meu prédio, eu quero fazer uma ação para a minha rua, eu quero fazer uma ação para a minha empresa. Entra lá no transformabrasil.com.br, organiza a sua ação na nossa plataforma. Isso vai te dar métrica, vai te dar horas de trabalho voluntário, vai gerar um link que todo mundo pode se inscrever, você vai conectar pontas. Então, a ação já está acontecendo lá. Não, Fábio, eu não tenho território, eu não tenho vizinho, eu não tenho ninguém para servir café. Entra na plataforma Transforma e acha lá uma causa perto de você e se engaja. Fábio, eu já passei dessa fase de voluntariado e eu me vejo hoje como alguém que quer empreender socialmente. Quer ter algo que possa gerar receita para mim, para minha família, mas quero ter propósito. Entra lá no portosocial.com.br, se inscreve e pega um edital desse e vai virar um microempreendedor social. Eu entendo, Fábio, quando você fala assim que você tem projetos ambiciosos, né, projetos gigantes, porque veja só,
acho que o projeto mais ambicioso e mais gigante é esse do Momento Zero. Sim. É o mais até do que da rede Muda Mundo, né? Acho que é a gente conseguir, como você está falando, lá no zero. É despertar. A pessoa despertar para o bem, né? Inclusive, assim, quando você diz assim, o seu projeto, chega a me dar um... Não, o seu projeto, me dá assim, falo, porque deixa eu... É simples. O seu desejo, o seu sonho, é porque, assim, né? Que as pessoas tem tenham duas coisas. isso. A primeira é que eu sonho com um mundo diferente. E não é para minhas filhas, porque o mundo das minhas filhas já é diferente. Eu tive algo e elas têm algo chamado oportunidade. Eu sonho com um mundo diferente para todas as crianças, para todos os idosos, para todo mundo que passa horas no trânsito dentro de um ônibus, para todo mundo que não tem saneamento básico, para todo mundo que não tem acesso a uma creche, a educação, a toda mulher nesse momento que é violentada, abusada. Eu sonho com um mundo de paz, de justiça, de promoção do bem comum. Então, esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. Quando a gente está falando sobre projeto social, como a gente às vezes tem uma condição social diferente, a gente não se inclui. Projeto social é projeto da sociedade. Essa sociedade está o negro, está o branco, está o LGBTQIA+, está o hétero, está quem tem dinheiro, está quem não tem, quem é empregado, quem é desempregado. Não esquecer que o nome social é da sociedade. Da sociedade. Né? Social, sociedade tem a ver com fraternidade, tem a ver com sermos irmãos. E não é um papo de religiosos, é um papo de entender que assim, você pode ser o que um dia você precise do sangue para sair de um hospital que você nem conhece. Pode ser que aconteça um acidente com você e que alguém passe e precise ajudar. Mas pode ser também que no dia da celebração da vida chegue gente que você também nem conhece. Então, assim, eu vejo que o que a gente está envolvido é uma mudança de cultura. A Rede Muda Mundo, ela acabou de se falar, você acha que 100 pessoas é muito pouco para tudo isso que a gente faz. É pouco e não é, porque a gente atua em rede. A pergunta, depois que a gente sair daqui, é o que é que a gente faz junto com a Pernambuco Construtora? Por quê? Porque tem outra rede aqui que vai se plugar nessa rede. E quem são os fornecedores da Pernambuco Construtora? E quem está nos assistindo? Então, acho que isso vai se conectando, vai conectando. E a gente, em vez de ficar contando histórias ruins, histórias do mal e do malvado, a gente começa a contar histórias do bem. Porque tem muita gente fazendo coisa boa. Então, você que está nos assistindo, que quer fazer alguma coisa, faça agora já. Saia dessa sua inércia. Da inércia. E aí vai... E também faz esse básico, né? É tipo aquela história, começa a forrar a cama, né? Aquela coisa, quero mudar o mundo, mas começa a estar forrando a cama, que já é forre sua cama. Dizia muito isso, né? A pessoa quer mudar o mundo, não forra nem a cama, meu filho, pelo amor de Deus. Exatamente. Lava o pratinho. Comece pela cama em casa, né? Eu digo isso, às vezes... Pelo menos fazer um bem pra mãe. Às vezes eu vejo assim, não, porque eu vou... Você forra a sua cama, né? Você vai forrar a sua cama primeiro, depois você quer mudar o mundo. Exato. É como, dê um bom dia, trate bem, né? Depois você vai lá no Rede Mundo. Fábio, agora, falando, né, justamente nisso, assim, como a mídia não promove a divulgação, né, de boas ações, né, de bons projetos, de projetos como esse. É porque não dá mídia, eu acho. Né? Exato, assim, é triste a gente ver, né, que na mídia não dá só são as coisas ruins, não tem as coisas boas, porque quando a gente começa a conhecer, né, abre espaço para novas oportunidades. É como eu estava pensando aqui também no ESG, né, no ESG. Só se fala em meio ambiente, mas esquecem o S, né? Ok, governança, todo mundo já parte do princípio que as empresas teriam a obrigação de ter, mas o S, ele é um pouco esquecido, né, no ESG. E eu vi que você assinou o Pacto Global no Mundo é Mundo. Então, se você pudesse falar assim, um pouco mais de como é que a gente faz esse S ser mais valorizado, né? Até na mídia mesmo, porque... Como é que a gente vai conseguir cuidar do meio ambiente se a gente não cuidar das pessoas primeiro? É engraçado, né? Porque a gente não sabe por que a gente tem problema emocional. E provavelmente um dos motivos da gente ter problema emocional é que a gente só coloca para dentro assunto ruim. E a gente acaba reverberando assunto ruim. As pessoas, Fábio, como é que eu faço para me conectar a tudo isso que está acontecendo? Tal? Você faz o seguinte, muda de mesa. Muda de mesa, sai dessas mesas, vai para outra mesa, você quer entender sobre igualdade
de gênero, vai para outra mesa. Se você quer saber sobre... Frequenta outro vai outro e muda lugar. de mesa. Não tenha medo da diversidade, não. Vai se conectando. Isso vai fazer você ter mais musculatura, você pensar mais amplo, de forma mais global. O social, dentro da temática ESG, ela é uma temática, eu considero que ela é uma temática mais difícil das organizações, das empresas realizar. Mais difícil porque ela não nasceu necessariamente no core. E a gente está cada vez mais tentando colocar dentro do negócio, dentro do ambiente. Só que as demandas de vocês, elas são gigantes, absolutamente gigantes. A gente acabou de assinar, de fato, nos tornamos consignatários do Pacto Global, fizemos isso em Nova York, depois construímos outras agendas em Nova York também de captação de recursos. E a gente acha que o social quantos colaboradores tem a Pernambuco? Em torno de 1.000. 1.000. Então, eu acho que o maior ativo social da Pernambuco é sua comunidade. Clientes, fornecedores, 1.000 colaboradores. Então, eu sempre digo, quer começar algo na área social da sua empresa, da sua organização, para plugar isso com o S e ter um ESG com números, com balanço social, de impacto, de números, constrói um programa de voluntariado. Eu acho que a primeira coisa que deveria existir era utilizar toda essa turma, a força, né? toda essa tecnologia, toda essa força. E se você for apurar dentro do ecossistema da empresa, você vai ver que já tem gente na empresa fazendo coisas bacanas e que está doido para ter apoio. Tem um colaborador que tem um projeto de taekwondo na comunidade, outro tem de tal coisa. Então, se você juntar já as coisas que estão sendo feitas aqui e começar a plugar que ajuda, você vai ver que esse negócio já vai ser potencializado com gente que já está dentro. Acho também que seria muito louvável entender qual a ODS da empresa. Ou seja, tem empresa que tem uma vocação, tem empresa que tem outra vocação. Isso está muito na liderança, tá? Isso está muito na história do líder, do fundador, da família, da sucessão. Então, assim, tem gente que passou fome. E por passar fome, a ODS vai ter relacionamento com o combate à fome e à miséria. Tem gente que é feroz e entendeu que a educação mudou a sua vida. Então, assim, além de um programa de voluntariado, ter relação com as ODS. Tem que ter o viés do valor inicial, né? Isso. Tem que ter para não estar inventando coisas que não tá na espinha dorsal da empresa, né? Terceiro, eu acho que construir um programa, né? Um programa com plano de ação, com metas, com agenda, ou seja, para isso não ficar no ar, né? As empresas que mais são bem-sucedidas nessa área criaram comitês. Os comitês para discussão, comitês para entender a evolução, a métrica disso tudo, porque, novamente, é aquela história que eu falei inicialmente. A gente hoje tem um ecossistema empresarial muito grande junto à rede Muda Mundo, de empresas nacionais, inclusive de captação internacional. Ano passado, a gente viveu 2 experiências de empresas que fizeram IPO e o balanço ESG, ou seja, o balanço de impacto social, socioambiental, que a gente produziu junto com eles, foi determinante para o IPO. Então, assim, tem uma conversa de mercado, tem uma conversa de economia, tem uma conversa política, tem uma conversa de sustentabilidade, tem uma conversa de geral, né? A gente às vezes fica olhando, aquela história volta à história do forrar a cama, né? A gente fica olhando até para fora, né? Como fazer para a sociedade, digamos assim, como fazer o social para a sociedade. E termina que nós já somos uma sociedade, né? Você imaginar 1.000 funcionários. Quando eu, apesar de eu estar, né, muito ligada a essa área comercial e essa área de marketing, eu falo muito com a minha equipe, eu disse, minha gente, nós temos 1.000 famílias para alimentar, vocês estão entendendo? Então a gente tem que vender apartamento, eu falo muito isso. A gente tem que vender apartamento
Não é para Pernambuco Consultora, não é para bater média, não é bonitinho, não é porque nós temos 1000 famílias Isso. que dependem da Pernambuco Consultora. Por 1000. E eu Pra me fazer sinto equilíbrio mesmo, social, né? Se eu não vender apartamento, eu não vou alimentar, não vou colocar comida na mesa de 1000 pessoas, porque eu não vou ter outros novos empreendimentos, não vou lançar novos empreendimentos, não vou construir mais, né? Não vou parar ali, o que é que vai fazer? A gente não vai poder alimentar, digamos assim, essas 1000 famílias. E termina que faz parte da espinha dorsal, isso mesmo, a responsabilidade. Eu acho que é até muita cara da Pernambuco, né? Muita coisa a gente faz ou deixa de fazer porque a gente entende a responsabilidade que a gente tem como empresa. Principalmente pela comunidade que a gente sabe que a gente atinge. Né? A construção civil, o raio que ela atinge de fornecedor, imagina quantos itens tem numa obra, né? E tem itens que são empresas completamente distintas. Imagina a cadeia. Mariana, a gente atua como Transforma Brasil em acho que 15 mil comunidades no Brasil. Nós estamos em 15 mil PINs. E a gente sente rapidamente quando o mercado imobiliário, a construção civil, ele está bem ou ele está mal, porque Veja, chega lá, gera né? um nível de emprego gigante ou gera um nível de violência muito grande, porque sem o emprego acaba a ociosidade, etc, etc. Pronto, agora que eu não durmo mesmo, porque agora eu já fico preocupado com meus 1000 funcionários, agora eu vou me preocupar com a turma das 15 mil. Isso que o Fábio está falando, há alguns anos atrás nós éramos 3.000, né? Antes da crise do setor imobiliário. Então você vê assim, a representatividade realmente é o setor que mais gera emprego, né? De forma mais rápida. E aí tem um impacto social muito grande. Tem alguns mitos que eu acho que esse podcast também pode destruir aqui. Por exemplo, quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode dizer, elas são de direita. Ele é de esquerda. Social esquerda, mercado é direita. Capitalismo é aquela coisa. Assim, né, segunda coisa. E o outro segunda coisa é social, empresarial. Só existe desenvolvimento social com desenvolvimento econômico. O maior projeto social de um país é emprego. Ninguém gosta de receber cesta básica. As pessoas querem escolher os itens. A pessoa quer ir no supermercado com seu filho, com sua família, para passear e comprar o que quer. Então, assim, desenvolvimento social precisa andar junto com o desenvolvimento econômico. Isso precisa estar plugado. E renda, qualificação, empreendedorismo muda a vida de uma família. Ela pode deixar de receber os programas de assistência que foram feitos para quem de fato precisa, se ela tiver emprego. Isso, e mudar a fonte, né? Sim. E mudando a fonte do recurso, e no seu a cesta básica e tal, eu acho que a pessoa ganha muito mais também, sabe, Fábio? Ganha um sentimento de pertencimento, eu tenho um propósito, eu tenho um emprego, eu tenho, sabe, eu preciso chegar às 8, porque se eu não chegar, a minha equipe não funciona, eu tenho a pessoa só ao receber, que a pessoa vai acordar para quê, né? Vai acordar. Eu costumo dizer, Mariana, que tem 3 coisas que dão norte na vida da pessoa. Uma, no que ela crê. Ela tem Deus, quem é a espiritualidade dela? Se ela tem ou se ela não tem. 2, quem é que ela é apaixonado? Quem é que ela ama? Quem é o porto seguro dela? E o terceiro, o seu trabalho. Sem trabalho, você perde o norte, você não sabe para onde vai, não sabe o que é. Então, eu acho que faz sentido. O que mais, minha gente? Alguma coisa mais que a gente queria deixar de mensagem? Eu acho que esse último tópico que a gente estava falando foi mais ou menos o que eu estava, assim, que a gente tem que entender a diferença do assistencialismo, né, para realmente a responsabilidade social. Sim. Que tem uma diferença. As pessoas às vezes misturam, né? Que obviamente que no momento o assistencialismo ele é importante, né, mas você precisa fazer com que essa pessoa fazer consiga a transição. Ter o trabalho, né? Que ela consiga, né? E sabe o que eu acho mais lindo? É você não precisar, sabe, Fábio, no seu propósito, separar as coisas. Não. Você, no caso da Rede Mundo, você não precisa separar. Para eu, Fábio, ser um empreendedor social,
eu tenho que me afastar dessa coisa, como você falou, que lá tem que ter contabilidade, precisa trabalhar, um gerente do não sei o quê, meta e tal. Para eu ser um agente social, eu não preciso me afastar de um ecossistema empresarial, né? Ao contrário, você se juntou ao ecossistema empresarial para fazer o social. Sim. Que essa coisa, como você falou, não é de esquerda, de direita. Parece que a pessoa tem que abrir mão de um lado, abrir mão de um negócio em prol do social, né? Vou abrir mão de ser um empreendedor, um empresário, sei lá, um gestor de uma grande empresa para ser o social. E, de repente, estão completamente vinculados. Aí você passa a ter menos impacto, né? Total. Porque aquilo que era para ter escala está muito ligado àquilo que você pensa, aquilo que as pessoas... É muito interessante. Eu estou com um político de esquerda e todo mundo diz, ele é de esquerda. Eu estou com um político de direita e ele é de direita. Aí me perguntam, você é de quê? Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu sou do bem, diga assim, eu sou do bem. Eu sou do Brasil. E acho que tudo isso tem, você de comunicação, tudo isso tem uma avalanche de comunicação para nos perturbar, para nos tirar o foco, para nos distrair. Então, assim, eu acho que foco num país que tem 110 milhões de brasileiros sem segurança alimentar. Nós temos hoje 33 milhões de brasileiros passando fome. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter responsabilidade como pessoa, como empresa, com aquilo que a gente faz. Então, assim, eu encontro meus amigos empresários, e são muitos amigos. Eu estou aqui, Mariana, também para agradecer. Eu tenho apoio de todo mundo. É do poder público, é da iniciativa privada, é das organizações sociais, é da imprensa, seja no Recife, seja no Brasil, porque não é um movimento meu, é um movimento da gente. Então eu encontro meus amigos empresários e eles dizem para mim assim, Fábio, trabalho lindo que você faz, que a gente faz junto. Eu digo assim, você gera quantos empregos? Aí ele diz, 1.500, 50. Que trabalho lindo que você faz, não é? Então, assim, eu acho que a gente precisa se juntar, a gente se dividiu demais, ficou muito disperso. A política fez isso com a gente. Chegou a hora da gente dar as mãos e a gente sair dessa situação de onde a gente está. E dar as mãos independente de que lado você seja, né? Claro. Porque quem vai sair ganhando é a sociedade, Mariana, de forma geral. Quando você vai país. numa comunidade e entregar uma cesta básica numa ação emergencial, o cara que recebe, a gente não pergunta em quem ele votou, não. Com certeza. Ele está com fome, a família dele está precisando. Então, assistência... E provavelmente também, quando ele recebe, ele não pergunta também para quem está dando, né? Ele não sabe nem quem doou. Ele quer comer e colocar comida na barriga do filho dele. Então, acho que essa questão da gente ter placa, da gente ter... Isso muito mais atrapalha do que ajuda. Quais são os seus próximos planos agora, assim, tipo... Os meus? Sim, planos que eu falo. Vai ter uma sexta empresa, você vai se... dedicar a essas 5, levar isso para o mundo, para o Brasil, para Pernambuco, sei lá. Então, sua energia hoje está nisso, ou trazer mais empresas para voluntárias nisso, ou trazer mais pessoas para isso, ou levar para, sei lá, para mais estados ou mais países, ou qual é teu plano hoje, assim, de... Tá, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo e às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas, mas eu vou falar. Deixar o sopro do espírito acontecer. Deixar o sopro do espírito acontecer. Eu tenho certeza que algo tão bonito, com tanta credibilidade, com tanta governança, tem também a mão do sagrado nisso tudo. Então, deixar o sopro do espírito acontecer. Nós temos um time, temos diretoria, temos um conselho muito forte, temos governança muito forte e temos planos. Continuar tendo plano para o território do Recife. O Recife é o nosso laboratório de inovação social para o Brasil. A gente ama Recife, a gente continua no Recife. Nós temos um projeto nacional, então a gente está chegando nas cidades ribeirinhas na Amazônia. Recife, pelo amor primeiro, estamos né? cuidando, Porque, meu Deus do céu, eu amo minha cidade. Estamos cuidando, temos 400 projetos. Tem tanta coisa para fazer aqui, né? Estamos cuidando, temos 450 projetos sociais aqui na cidade, atuando em rede, conectados, atuando parceria com o poder público, com a iniciativa privada, mas também estamos de forma nacional. Eu falo isso de Recife também, Fábio, porque eu vejo tanta pessoas assim que têm condições financeiras que
colocam os seus filhos para estudar fora, para morar fora do estado, fora do país. E me dá uma dó saber que uma pessoa com uma escolaridade boa, com uma boa condição, não pode estar aqui produzindo aqui. Sim. Né? Isso, eu fico pensando, poxa vida, eu sei que a pessoa tem o direito de investir no seu filho para que more fora, para que tal. Mas cada um desse que vai, eu fico pensando que é um a menos que fica aqui para fazer da nossa cidade, do nosso estado, um lugar de desenvolvimento, sabe? Então, por isso que eu fico pensando muito em a gente cuidar de Recife, para que essas pessoas não queiram ir, né? Como você falou, de gerar emprego, que a economia gire, que o poder privado se multiplique, para que essas pessoas queiram ficar. Né? Concordo, não esse ambiente precisa ser um ambiente de retenção. Agora, os países que receberam grandes transformações, foi a classe média que mudou. A mudança de estrutura, ela está na classe média. Ela está no mindset da classe média, no engajamento da classe média. Porque, se a gente olhar do ponto de vista econômico, isso aqui é uma pirâmide, né? Essas pessoas estão aqui, a classe média, sim, a base muito grande. A nossa base, ela já é solidária. Quem passa fome, quem tem dificuldade, já é solidária, não por uma questão de vida, mas por uma questão de sobrevivência. Você chega num barraco e vê uma senhora cuidando de 13 crianças, todos chamando ela de avó. E você pergunta para ela, a senhora tem quantos filhos para ter tantos netos? Ela diz, não tenho nenhum. Aí você diz, por que você está cuidando de tanta gente? Não, porque a daquela morreu, aquela está presa, aquela foi trabalhar. Então, a base, por sobrevivência, já é solidária. A classe média, ela precisa ter mudança de cultura, ela precisa ter educação, ela precisa ter senso de pertencimento. Ela pode até querer visitar Orlando, na Flórida, mas ela precisa amar isso aqui que a gente vive. É a minha situação, é a minha condição, sou classe média. Agora, como Rede Muda Mundo, nós somos uma empresa, nós somos um negócio de inovação, de impacto social. Nós temos um projeto para o Recife, nós temos um projeto para o Brasil, a internacionalização de Portugal, principalmente, tem ido muito bem. Isso são os planos da Rede Muda Mundo. Agora, o meu plano, Fábio, minha filha Sofia faz 15 anos, já. Então, eu preciso ser pai das minhas duas filhas. Eu preciso sair para namorar e dar muito beijo na boca da minha mulher, que a gente está há 26 anos juntos. Eu sei dividir muito direitinho, sabe, Mariana? Até para a minha saúde emocional. Quem é Fábio? E o que Fábio faz. O que Fábio faz gera uma demanda brutal. Até porque quando você chega em casa, você precisa ser marido, você precisa ser o pai, você não pode... O que Fábio faz gera uma demanda brutal. Porque assim... E vai com você, né? Quando você vai fome, com você, né? Falta de acesso, de oportunidade, de educação. Isso é uma temática que não para. Absolutamente não para. Então, eu acho que como Rede Muda Mundo... A Casa Zero, e eu convido vocês todos aqui para visitarem Rua do Bom Jesus, número 235. Pessoal, anotem, Casa Zero. 5 mil metros quadrados de um prédio histórico, restaurado, equipado. Tem um café maravilhoso no térreo do Galo Padeiro. 100% da mão de obra do café é oriunda da comunidade do Pilar já. Toda a renda vai para o prédio. Tem a oficina Francisco Brenan. Tem uma rua sociocultural com música, cultura. Vai visitar. Se você quer fazer algum curso de empreendedorismo, de engajamento, porto social, quer fazer alguma ação voluntária, Transforma Brasil. Então, a gente tem feito, de fato, a várias mãos, um trabalho com muita excelência, depois de muito forrar duro. A cama, não tem como a pessoa dizer que não tem o que fazer, né? Para ajudar, tem tudo isso daqui que a pessoa... Tem um monte de coisa. Eu vou pode provocar fazer. Fábio um pouquinho para os planos dele, então. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, eu acho que até é um pedido. Eu acho que as escolas precisam dessa educação para as crianças, porque se a gente não mudar as crianças, né, tem que começar pela base. Para que eles possam... Mas você fala de escola privada. Privadas ou públicas. Eu acho que as escolas precisam ensinar as crianças a serem voluntários. Sim. Entendeu? Eu estava conversando, meu filho, ele toca violão. E sempre que tem essas coisas da escola, ele estuda no Marista. Tudo que tem dessas... Vão para o sertão, não sei aonde. Ele é chamado para ser o que vai tocar com as crianças. Ele já foi para 2 ações. E ele diz que assim, mãe... Nenhum dos meus amigos querem ir. Eu acho que mas por que não querem? Sabe, eles... Eu digo, mas por que não querem? Porque
não acha legal tal. Ele, na verdade, eu acho que ele nem pensa muito na ação, ele pensa muito em ir. Não sei, eu não consigo entender ainda se ele está indo, como você está dizendo, tipo, eu preciso ir para fazer o bem para o próximo e tal. Eu não sei se ele tem essa percepção, sabe, do poder que ele vai para ajudar. Falta um pouco, eu acho que, da teoria. Eu vejo que as escolas, eu tenho 3 filhos Sim. também, e as escolas incentivam a prática. Mas e a teoria? Explicar para eles por que eles estão fazendo aquilo ali. Eu acho que falta um pouquinho dessa teoria, né, que muitas vezes eles não vão ter em casa, essa explicação. E eu acho que pode partir da escola, né, a teoria, explicar como, por quê. E não só fazer... A prática é importantíssima, mas, assim, como é que você vai praticar sem você entender por que você está praticando aquilo ali? O Novo Jeito, que é uma unidade de negócio da Rede Muda Mundo, ela deve estar aqui na cidade do Recife em mais de 20 escolas particulares. A cada escola particular é adotada uma escola pública. Ou seja, a escola pública daquele território é adotada pelo programa através daquela escola particular. A grande dificuldade do engajamento das crianças, dos jovens, são as famílias. Olha só, Isso não é uma cultura da casa, da família, dos pais. O que a gente tem visto é que, através das crianças, dos jovens, os pais têm cada vez mais participado. Ou seja, a influência dos filhos no pai, na mãe, tem trazido eles para as ações. E a partir de virem para as ações, você começa a viver uma comunidade ali de outros pais que geram ações. Pais vão para a praia, pais vão viajar para o exterior, pais se juntam para fazer ações sociais. Então, o que eu estou dizendo aqui é para um pai e uma mãe que está nos assistindo se você não se engajar, se você não se envolver, vai ser muito difícil gerar no seu filho, na sua família, o espírito cidadão. Eu sempre digo para minhas meninas, Sofia e Nina, papai não necessariamente vai se orgulhar no futuro. Claro que isso vai ser muito bom se você for uma grande profissional. Torço muito que você seja uma grande mãe, que você seja quem você quiser. Agora, gostaria muito de ouvir que você é uma grande cidadã. Ou seja, você tem participação cidadã, você se preocupa com o próximo, você tem uma agenda coletiva, colaborativa. Você é enxergada como uma... Exato. E aí, óbvio que elas têm porque o pai e a mãe têm. Então, eu gostaria aqui de deixar também essa dica aí para as famílias. Atenção, famílias. Olha, dica de vida. De vida. Agora, vamos lá. A gente tem um presente para você. Eita! De agradecimento. E eu já... Vamos ter uma troca. Vai ser aquele negócio, como é? Troca do amigo secreto. Fábio, esse tema é um tema que já era, assim, já queria trazer, sabe, para o nosso podcast, porque eu entendo como empresa a responsabilidade da gente, que a gente tem essa estrutura aqui, e cada vez engraçado que às vezes eu trago alguns participantes e eles dizem assim coisas que eu digo, minha gente, presta atenção, dicas de MBA, presta atenção que vocês estão tendo dica de MBA sem estar no MBA. E termina que a gente consegue mesmo, né, atingir as pessoas e levar esse tipo de informação que a gente está aqui. Então, isso aqui é um símbolo, tá, de agradecimento. Obrigado. Posso Abra abrir? para você ver. Okay. Agradecimento por você ter topado dividir com a gente. Mas olha aí, é igual a sua, né? Mas a sua também tem o seu nome. Ah, tem o meu nome, Tem o seu nome, é sua. Eita, rapaz. Olha, a minha tem o meu e a sua tem o seu. Rapaz, não sei se conseguiram colocar o nome de vocês aqui, não. Mas é um presente da Casa Zero. Ai, massa. Parte desse material aqui foram desenvolvidos por mulheres da Comunidade Pilar. A Comunidade Pilar é a comunidade que está dentro da ilha, do Recife Antigo. Essa comunidade é o segundo mais baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, da região metropolitana da cidade. E nós temos um programa de impacto social dentro da casa que tem qualificado mulheres da Comunidade Pilar, tanto para o mercado de trabalho como também para o empreendedorismo. E algumas das coisas que aqui estão
foram confeccionados nas atividades com elas e está lá na nossa lojinha, Olá, na Bom Jesus. Então, Ô, Fábio, obrigada mesmo. Fábio. Vamos aproveitar para você divulgar para o pessoal, né? Divulgar, assim, como eles te acham, como eles conversam com vocês, como eles acham vocês nas redes sociais. Faça aí sua propaganda para a turma a gente poder divulgar mesmo, né? Tá. E participar. Como é que a pessoa... A gente já falou que o Casa Zero, lá na Rua do Bom Jesus... E fala um pouco também a gente falou também do Porto Social, né? E fala como é que o pessoal acha o Porto Social, né? A questão até da Fábrica do Bem. Fala lá, como é que as pessoas te acham. A pessoa boa. quer ajudar, a pessoa te acha. Meu Instagram, @oFabioSilva_. Tem Achei lá... o máximo, você. Tem lá todas as unidades da rede Muda Mundo. Todos os endereços, Instagram, da própria rede, de todas as unidades. Então, se você quer, dá uma olhadinha lá no meu e tem todas lá, você dá uma olhadinha, vê o que tem a ver com você, se conecta e faz parte. E estou aqui também para ajudar. Se você tem uma empresa, se você quer construir um programa de impacto social e de inovação para a sua empresa, a gente vai, bate um papo, visita, faz um laboratório de cocriação na Casa Zero, para desenvolver tecnologia de impacto e de inovação para a sua instituição. Mas se você tem uma organização social, a gente também pode ajudar. Você tem sua família e quer fazer uma ação, está pensando em como fazer. Eu queria fazer minha ação de final de ano, não sei onde doar, não sei onde me conectar, queria uma causa, a gente também pode ajudar. Então, tem várias formas de ajudar. E mais do que de forma digital, eu quero convidar você para tomar um cafezinho lá na Casa Zero, no do Zero Café, que é o café da Casa Zero. Vai ser um prazer. E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Amei saber. Olha só que lindo, minha gente. Só em você ler essa frase, apenas comece, já dá vontade de você, né, sair da cadeira, né? Só em você ler, comece do zero, apenas comece. São coisas que a gente, às vezes, quer exatamente, né? Cuidar do mundo. Pelo menos se a gente fizer só isso aqui, já está fazendo. Então, obrigada demais, viu, Obrigado a Fábio? vocês. Pessoal, e vocês vão nos achar nas nossas redes sociais. Meu ponto aqui, né, de apresentadora, recebi um chamado, porque eu falei que o canal do podcast era da Pernambuco Construir, não é mais. Agora, nosso Podpack tem canal próprio, tá? No YouTube. Meu ponto aqui, recebi um chamado para ajustar a informação. Então, vocês me acham no Instagram, Mariana Vanderlei 1, Pernambuco Construtora no Instagram também, e nas nossas plataformas de streaming, certo? YouTube e Spotify. E como é que eles acham, Lely? Aqui na Pernambuco Construtora. 21 62 62. Foi a melhor. A nossa Pernambucoconstrutora.com.br. comunicadora e digital influencer é Mariana. Mas, bom, para as pessoas, né, se quiserem, ela também ajuda a gente a responder o Fale Conosco. Então, querem alguma coisa da Pernambuco Construtora, manda. Temos esse Fale canal Conosco, esse canal. absolutamente Isso. todos os assuntos. Internamente eles são direcionados. Isso, maravilha. Obrigada, pessoal. Foi lindo.